Atenção, emissoras curiosas da Rede Bandeirantes de Rádio, para a contagem de 3 fatos importantes do dia 14 de maio. Em 14 de maio de 1796, o médico Edward Jenner testou com sucesso a primeira vacina contra a varíola em um garoto de 8 anos. Nesta data, em 1948, a Organização das Nações Unidas anunciou a formação do Estado de Israel. Em 14 de maio de 2003, Oscar Schmidt, um dos melhores jogadores do basquete brasileiro, encerrou sua carreira. O Cestinha se despediu do esporte em uma partida do Flamengo, sua equipe na época, contra o Universo Minas. O time mineiro ganhou de 101 a 89. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Na Rádio Bandeirantes, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Respostas para quase tudo. Assuntos com que você nunca se preocupou. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Responda. Você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte. Olá, 14 de maio de 2011, Você é Curioso está entrando no ar com a Abobrinha do Dia, uma nota publicada no portal G1. Abobrinha do Dia. Um jogador de futebol australiano, um esporte que fica no meio do caminho entre o futebol convencional e o rugby, foi expulso de uma partida por causa de um corte de cabelo considerado perigoso pelo árbitro. Van Somerson passou gel fixador no cabelo e o penteado ficou considerado perigoso porque podia provocar ferimentos nos outros jogadores, especialmente nos olhos. Ficou pontudo assim, né? Aquele moicano, mas assim, é muito moicano, né? O jogador tem o mesmo penteado há 3 anos. Um dirigente afirmou que o árbitro interpretou com muita rigidez o regulamento, que menciona o perigo de joias e outros elementos. Precisa procurar na internet a foto desse sujeito aí do futebol australiano. Confira agora as atrações do Você é Curioso de hoje. Depois de 7 anos no Cirque du Soleil, o clown Cazzu promete revolucionar o circo no Brasil. Ele é um de nossos entrevistados. Um clássico de Castro Alves ganha a versão de um rapper. Na reportagem especial, os 100 anos das excursões a Machu Picchu. E ainda tem Mofolândia, Site Curioso, Caçadores da Música Perdida, Deus Zebra, Verdadeiro ou Faça, tudo isso e muito mais no Você é Curioso que está no ar com o nosso teste do dia, Curiosos de São Paulo, do Marcelo Duarte. E para começar o programa com força total, vem aí Antônio Carlos Cabreira. Cabreira que é o quadro Mofolândia, autor dos livros Mofolândia Volume 1 e Almanaque da Música Brega. Mofolândia. Mofolândia. A Hanna-Barbera vem produzindo desenhos animados criativos desde os anos 50. Os maiores clássicos da produtora surgiram entre os anos 60 e 70, com Scooby-Doo, Johnny Quest, Zé Comé e tantos outros. Nos anos 90, a Hanna-Barbera trouxe novos personagens para a alegria de crianças e adultos. Um dos desenhos mais interessantes desse período é Dois Cães Estúpidos. E ele teve a coragem de me chamar de salsichão e eu dei uma mordida nele. O que você acha? Eu não fiz bem? O desenho Dois Cães Estúpidos é protagonizado por um cachorro baixinho do tipo salsicha e outro grandalhão com os olhos cobertos pelo pelo espesso. Comida? Que tipo de comida? Juntos envolvem-se em 1001 encrencas devido à total falta de inteligência e bom senso da dupla. Fique agora com um trecho do desenho animado Dois Cães Estúpidos. E ele teve a coragem de me chamar de salsichão e eu dei uma mordida nele. O que você acha? Eu não fiz bem? Ei! O que vocês dois estão fazendo aqui? Aqui onde? Onde? Ora, na minha fazenda! Ah, o que é uma fazenda? O que é uma fazenda? Olha a sua volta! Tudo aqui é uma fazenda! O que ela faz? Faz? Não é uma gracinha! Ela não faz nada! No início, o homem e a terra eram separados. Antônio Carlos Cabreira, do site Mofolândia, www.mofolândia.com.br, para o Você é Curioso? Mofolândia.
semana passada você ouviu aqui a cantora colombiana Cláudia, uma cantora muito romântica. E agora você vai conhecer a banda Los Shakers. Los Shakers, deve ser essa a pronúncia, né? É uma versão uruguaia dos Beatles. Essa banda foi formada em 1965 e durou até 68. Eles fizeram muito sucesso na Argentina. Eram 4 rapazes vestidos iguais aos ídolos de Liverpool. Você vai ouvir agora Boleto para Passear, que é uma versão de Ticket to Ride. Boleto para Passear é ótimo, né? O maior sucesso deles no Brasil foi Never, Never, Never. O líder, Hugo Fattoruso, é hoje um tremendo jazzista. Ele formou o trio Fattoruso com o irmão Osvaldo, que também tocou no Los Shakers. Os caras participaram de discos do Chico Buarque e do Djavan, sem esquecer dos grandes uruguaios Rubem Rada e Jaime Roos. Um pedacinho agora do Sambinha com o trio Fattoruso. Já num outro ritmo, né, de samba. Você é curioso, dá uma paradinha, mas volta já, conversando com um clown. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? E o Você é Curioso está de volta. Participa agora do nosso teste do dia. Dia de luz, tudo é verão. Então, a pergunta de hoje é: qual o nome desta música cantada por Elis Regina? O Adolfo César Nunes já mandando e-mail dizendo que o nome do nome da música e dizendo que a dica tá tão fácil que parece pegadinha. Só não caí porque conheço essa canção. Obrigada, Adolfo, você tá participando. Então o Marcelo já falou que é um artigo, mais o nome de um meio de transporte. Mas tem outra dica, Marcelo? Outra dica, Silvânia, vamos ver. Esse meio de transporte, né, dessa música que a Elis está cantando, você pode fazer com uma folha de papel. Você pode fazer com uma folha de papel. Você pode fazer um chapéuzinho ou pode fazer no diminutivo, hein? Boa dica de hoje, hein? Muito fácil. Elze Decares mandando e-mail também, participando do teste do dia. Obrigada pelo carinho, viu, Elzo? O Saulo Dorico também participando, composição aqui do Roberto Menescal, essa canção, isso mesmo. Obrigada, Saulo. Ele é de São Paulo, tem mais e-mails. Vamos ver, a Tânia de Siqueira Decares. Oi, Silvânia, tudo bem? Essa música chama-se tal, hoje é meu aniversário. Um beijão, Tânia. Tânia que é de Santo André e está fazendo aniversário hoje acompanhando o programa. Obrigada, Tânia. Um beijo pra você. Muita saúde, muita paz, viu? Vamos ver quem mais aqui. O Uziel Rios, de Aracaju. Aracaju sempre acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes, também participando. E ele diz assim: hoje eu quero ganhar, hein? Bom programa para todos nós. Boa sorte pra você. Mais um. Daniel Libório Filho também participando. Ele é de Santos. Beijos santistas. Beijos pra você também, Daniel. Obrigada pela participação. Boa sorte amanhã, hein? Amanhã tem Corinthians e Santos. Se você sabe, eu quero arriscar no palpite, participe pelo fax 31313637, o e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem o exemplar do livro 1075 Endereços Curiosos de São Paulo, do Marcelo Duarte. Dias tão azuis. Agora o Marcelo Duarte trouxe uma entrevista muito interessante, fez uma entrevista muito interessante com um artista. Vamos ouvir.
Depois de 7 anos no Cirque du Soleil, o clown Cazzu promete revolucionar agora o circo no Brasil. E ele é o primeiro entrevistado do programa de hoje. Bom dia, Cazzu! Bom dia, bom dia, bom dia. E que sábado maravilhoso, hein? É, isso aí. Cazzu, eu te apresentei como clown, né? E tem muita gente que confunde o clown com o palhaço. É a mesma coisa? O clown é diferente do palhaço? Explica direitinho isso pra gente. Bem, o clown, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo está acostumado a enxergar como o palhaço, a tradução do inglês, né? Na verdade, pelas palavras do meu maestro Anton Valeni e Slava Poluni, que são um dos dois, acho que, clowns de renome internacional, o clown é o estágio máximo que talvez o artista, que o palhaço possa chegar, né? É quando o palhaço, ele passa por todas as fases, por todas as aprovações, ele consegue adquirir muitas técnicas, conhecimento. É o estágio realmente máximo que o palhaço possa chegar. Então, o que ele passa? Ele passa para, vamos dizer, como se fosse da fase, sabe, criança, adolescente e adulta, né? É onde você realmente chega no seu pós, né? O clown, ao contrário do que muita gente pensa, ele que é responsável pelo humor, pela delicadeza, pela poesia. Ele pelo menos aqui fora do Brasil, ele é quase um mestre de cerimônias, né? Ele não confunde o ridículo com o engraçado. Então, a diferença entre o clown e o palhaço, se nós conseguimos tirar da cabeça das pessoas que não é só a tradução, né, do clown para o palhaço, é realmente assim o estágio máximo, né, que o palhaço pode atingir. Cazzu, antes da gente falar do novo show, eu só queria lembrar um pouquinho de histórias de você no Cirque du Soleil. Eles têm olheiros no mundo inteiro. Como é que você foi descoberto, né? Uma companhia canadense. Como é que eles te descobriram? Como te acharam? Bem, o Cirque du Soleil, ele faz audição pelo mundo inteiro. Então, assim, é normal ter uma equipe no Brasil, outra no Japão, na Espanha, Rússia, Estados Unidos, Japão, por causa que eles também... Eu trabalho com a mesma plataforma, né, no mesmo segmento que o deles. Porém, a minha empresa está com 3 anos, a minha fábrica de sonhos. Eles têm pessoas que vêm ao Brasil procurar novos talentos, ter essa audição para que ele possa selecionar pessoas, e dentro dessas pessoas que são consideradas os melhores artistas, ou os melhores artistas circenses, atores, cantores, eles acabam ficando na cidade durante 1 mês ou 2 meses, né? Ou no mesmo país. Então, o que acontece? Eles vão assistir outros espetáculos circenses, sejam teatrais, de dança. Então, acontece e coincide de ele assistir um espetáculo e realmente gostar de 2 ou 3 ou 4 artistas. Lógico que o dono da companhia, seja ele o dono do circo ou responsável pela obra, vai se sentir muito como posso dizer, eles podem sentir o tal dos ciúmes, né, de você ter uma visita do pessoal do circo e o pessoal do circo querer falar com um certo artista. Então é normal que o empresário ou o dono do circo já descobre que vão querer contratar ele, vão tirar esse artista do seu espetáculo. Mas o que acontece é isso mesmo. Não é que eles tenham os olheiros, que nós estamos acostumados a falar na linguagem do futebol, mas que sempre que sempre tem alguém no país devido à audição, né? Não vou dizer que é o ano inteiro, mas coincide de no dia que você possa estar trabalhando, ou se apresentando, e ter uma pessoa responsável pelo cast, né? Como aconteceu comigo, só que essa pessoa não entrou diretamente em contato comigo, entrou em contato com a Alice Viveiro de Castro. Uma porque a Alice Viveiro de Castro, ela que organizava as audições. Outra que, infelizmente, no nosso país, eu acho que talvez 10% de toda a população brasileira, vamos pôr talvez 15%, 13%, realmente falam inglês. E eles não têm o domínio da nossa língua também, né? Uhum. Você estava onde quando você foi descoberto pelo Cirque du Soleil, né? Quando eles te acharam, você trabalhava onde, Cazzu? No grande circo popular do Brasil, né? Era um circo tradicional, realmente foi aonde eu comecei minha carreira. Esse é o do Marcos Frota? Isso mesmo, do Marcos Frota, né? Que na época ele fazia até o Tonho da Lua, né? Que era Mulheres de Areia.
E a minha escola, na verdade, foi ali. Foi onde eu aprendi tudo sobre o circo, sobre a arte, essa arte milenar, a acrobacia, malabarismo, equilibrismo, trapézio. Foi dentro do circo tradicional que eu descobri esse mundo que até então era totalmente assim desconhecido, né? Eu juro a vocês que eu não imaginava que o circo pudesse abrir portas para outro tipo de universos, né? Me oferecendo possibilidades não só de vencer na vida, mas possibilidades de crescimento, né? De cultura, amadurecimento pessoal, de ser uma pessoa muito mais tolerante com tantas coisas. Foram os tradicionais do circo que me levou realmente até o Cirque du Soleil. Quando o pessoal do circo provavelmente tinha me visto, eu acho que foi em Brasília, isso mesmo, acho que foi em Brasília que até surgiu o meu primeiro convite para fazer essa audição para o Cirque, onde eu decidi fazer, mas como eu sou muito família, sou muito equipe, né, sempre trabalhei em equipe, sempre tive facilidade também de tomar a frente disso, de liderar. Eu lembro que mencionei para Alice Viveiro de Castro que gostaria muito de ir, que realmente é meu sonho, mas eu não gostaria de ir sozinho, gostaria de levar minha equipe, minha trupe, né, que na época chamava-se Tá No Ar, que era a companhia acrobática. Uhum. E depois de 3, 4 dias o telefone voltou a tocar, dizendo que seria possível eu fazer a audição junto com a minha equipe, né. No dia que nós fizemos a audição, foi no Rio de Janeiro, acho que foi em 2001, nós fizemos a audição, todos nós passamos, dos 11... acredito que 9 estão até hoje com o Cirque du Soleil, trabalhando nessa mega produção. O restante estão em casting, mas estão viajando pelo mundo afora, nos melhores circos de todo o mundo também, como Flick Flack, Ringling Brothers, Circus Shows, Tiani, alguns no Disney World ou Europa Park. Kazu, quando você entra para uma companhia como o Cirque du Soleil, você cria o número ou eles dizem o que esperam de você? Eu tive a sorte, vamos dizer assim que eu tive muita sorte. As pessoas falam assim, puxa, como que você entrou para o circo? Como que você conseguiu desenvolver essas coisas? Como que você se transformou no clown mais conhecido do mundo, protagonista, sair em capas de revistas, ser motivo de crítica em Londres, Estados Unidos, Japão? O Jean-Pierre, né, que é o Jean-Pierre Parisiense, que era o diretor da época, e o Michael Smith, né, junto com a Ria, que era a co-diretora também do espetáculo. Assim que eu cheguei no circo, que eu estreiei no México, fiquei quase 8 meses em preparação no Canadá, que era a formação geral do circo. Bem no comecinho do México, eu lembro que o Pierre Parisiense disse ao elenco todo, tinha acabado de chegar, quem gostaria de conversar sobre o seu futuro? Isso me chamou muita atenção, porque pela a oportunidade que eles dão a você de realmente crescer e se transformar num artista, ou que o seu personagem também possa criar novos rumos, independente do que já foi escrito, né? Numa obra de arte, porque é difícil a gente mudar uma obra, né? Uma pintura de Da Vinci, né? Então, dentro do espetáculo, você não muda o contexto, mas você tem a oportunidade de criar. Conversei com o Pierre, que gostaria de me transformar em palhaço, gostaria de trabalhar como um clown, como um palhaço no espetáculo, porque além da ginástica olímpica, dança e acrobacias que eu fiz, eu cheguei como acróbata primeiro, mas a minha missão era me transformar num clown, ia trabalhar com humor dentro do espetáculo, porque era o que eu era bom, era o que me dava prazer, era o que me fazia, que me dava sentido à vida, né? Isso desde pequeno. Passou-se o tempo, criei 5 performances para o espetáculo, convidei o Pierre, o Michael Smith e Ria para assistir o que eu tinha acabado de montar, né? Junto com o Anton Valene. Eles gostaram, voltei de férias. Quando eu cheguei em Miami, o Pierre Parisiense falou que gostaria de conversar comigo urgente. O circo já ia para o Japão. Eu já tinha decidido que não iria para o Japão, né? Eu já estava lá, acho que ia completar 2 anos. Eu já estava com saudade dos meus pais, da minha família, do meu Brasil. Já estava com o projeto de montar esse mesmo espetáculo aqui no Brasil, nesses 2 anos que eu fiquei com o Soleil. Pierre Parisiense me perguntou se eu gostaria de viajar
para o Japão, né? Se eu ia continuar na companhia, eu disse a ele que não iria, que acho que para eu continuar como acróbata para mim estaria muito difícil e meu coração não batia muito para isso que eu era mesmo. Era comediante, palhaço, era o que me fazia feliz. Depois, como eu tinha mostrado todas as minhas montagens antes de sair de férias, né, para o Pierre, nessa reunião que eu tive com ele, falou assim, não, quer dizer, eu quero que você viaje com a gente para o Japão, e eu acredito que é do Japão para o mundo, como um clown. Eu pulei de alegria, não acreditei. Estreamos no Japão, depois de 2-3 semanas que o Pierre percebeu o cuidado, a inteligência sobre o humor, o respeito com o espectador, ele me deu carta branca para que eu pudesse criar mais coisas. Então, o que aconteceu? Além de ter desenvolvido essas 5 performances, ele me deu carta branca para que eu pudesse também desenvolver e deixar as 5 performances melhor do que já era. Então, eu consegui ter acesso ao iluminador, ao sonoplasta, aos efeitos especiais, ao estilo de voz que nós iríamos trabalhar, sabe? Eu juro a vocês que eu não imaginava que toda essa oportunidade, porque eu tenho que agradecer muito ao Cirque du Soleil, porque eu não só aprendi muita coisa com eles, mas assim, eu aprendi que o artista realmente precisa ser valorizado e ter o seu campo para poder desenvolver e criar mais coisas dentro de uma obra, né? Mas isso, com o olhar clínico, técnico do pessoal do SIC, que foi meu grande diretor, o Pierre Parisiense, né? Que eu acho que me ajudou, porque ele conseguiu pesquisar e perceber dentro de um artista que o artista realmente estava já preparado para fazer essas montagens, e principalmente acho que o respeito que até hoje eu tenho pelo espectador, né, de não levar uma coisa vulgar em cena, de não comprometer não só a obra, né, que seria a obra-prima, que é o show Alegria, mas não comprometer o humor, né? Poxa, é de uma grandiosidade que assim me vem tanta coisa na mente quando nós estamos falando sobre os fixos, pelas coisas que eu vivi, que são coisas que me emocionam, né? Kazu, mas vamos falar do teu espetáculo agora. O que você está pretendendo nessa sua volta agora, agora esquecendo o Cirque du Soleil, agora qual é o espetáculo que o Kazu vai apresentar? Essa é o meu bebê, né? E quem não quer educar da melhor forma possível o seu filho, né? O Universo Kazu, ele é um sonho de espetáculo, tá? Nós trabalhamos na seguinte linha, que é música, performance, humor e poesia. Música porque nós temos banda ao vivo, né? O espetáculo todo conta com uma trilha sonora composta por Charlie Denard. Charlie Denard foi um dos meus melhores amigos, continua sendo o meu melhor amigo, que trabalhou comigo e dividiu essa obra-prima com o Cirque du Soleil. Ele conseguiu desenvolver uma trilha sonora e junto com algumas ideias que eu tinha, que seria o Gramelot, que é uma linguagem distorcida, que induz o ser humano, o espectador, a esse nosso universo multicolorido, que é a nossa linguagem oficial dentro da obra, que é o Gramelot, né? A mesma técnica que eu utilizei nas criações minhas, que hoje o Cirque du Soleil utiliza, né, pelo mundo afora. A banda chama-se The White Clowns. Performances, porque assim, eu descobri que uma apresentação é completamente diferente de uma performance, porque na performance eu consigo deixar todos os números como malabares, equilíbrio, trapézio, tecido, muito mais poético, muito mais performático em nível técnico, que as pessoas vão assistir e não vão acreditar no que estão vendo, né? E com a tecnologia que nós temos de luz, que é de ponta, nós temos, o espetáculo está sendo com 22 move lights, se não me engano, 100 e poucos pares de LED, o nosso cenário é luz, né? E o espetáculo ele é multicolorido, mas não é aquela coisa, é uma coisa bem equilibrada. Trabalhamos muito com uma cromoterapia, então isso a gente consegue utilizar de uma forma que a gente possa trazer esse universo vasto de possibilidades e cores para dentro do espetáculo. O humor,
é porque eu costuro todo esse espetáculo, então assim, as pessoas vão ver performances e vão assistir as performances do Clown Kazu, performances inéditas, tá? Algumas que já foram feitas lá fora também, que acho que uma performance só, mas assim, eu estou trazendo um humor realmente diferenciado, que acho que as pessoas vão adorar. Tem um quadro que chama-se Agonia, que está sendo, acho que o carro-chefe, que é o Agonia e o Casamento, né? O Casamento foi uma performance que eu estreiei no programa do Jô Soares. Nós já falamos sobre música, performance, humor e poesia. A poesia é porque assim, o espetáculo todo conta de uma forma lúdica, que esse personagem denominado Clown vem visitar um planeta cujo esse planeta foi tão colorido, tão azul, e hoje está desbotado, quase se transformando num planeta preto e branco, que eu menciono o planeta Terra, né? Que as pessoas não estão mais sonhando, as pessoas estão deixando de sonhar, de se divertir, e na verdade esse sonhar dos seres humanos desse planeta está realmente preto e branco, sendo que o gostoso é sonhar colorido, né? Para você criar possibilidades, para você não só buscar os seus sonhos ou vencer na vida, mas sim o prazer pessoal e resgatar a sua infância, que é a essência de cada ser humano, né? E o espetáculo Universo Kazu tá em cartaz aqui em São Paulo, mas em que teatro, em que dias da semana, hein, Kazu? O Universo Kazu, ele está em cartaz no Procópio Ferreira, todos os sábados e domingos até o dia 26 de junho, às 4 horas da tarde, tá? E quem quiser... possibilidade de você comprar ingresso na www.ingressorapido.com.br ou na Start Now, ou através da minha web, na universokazuo.com.br. Muito bem, então repita, universokazuo.com.br. Kazu é C-A-S-U-O, certo? Isso mesmo, ou nos telefones 3083-4475. Maravilha, nós conversamos aqui com o maior clown brasileiro, Marcos Kazu, agora no espetáculo Universo Kazu, em cartaz em São Paulo. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Um bom dia, um bom final de tarde, e não deixe de sonhar colorido e Vênus para prestigiar. Tá joia, obrigado, tchau. Tchau. Você curioso, dá uma paradinha, voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Você curioso está de volta, ainda dá tempo de participar do nosso teste do dia. O seu e-mail para o rbnoar@band.com.br. O fax é o 3131-3637. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do livro 1075 Endereços Curiosos de São Paulo, do Marcelo Duarte. Silvânia, só um Oi, Marcelo, fala aí. Tem um e-mail do Regis Clay. Regis Clay, claro, que criou o quadro Na Telinha. Ele diz o seguinte, lembrei de uma musiquinha que acho que vocês não conheciam. Em 1993, passando pela Espanha com meu pai e meu avô, havia uma música tocando por tudo que era lugar lá. Eu entrava no mercado, na farmácia, no velório, era o tema de verão da Espanha. A música é El Tractor Amarillo, né? O Trator Amarelo, com a banda Zapato Veloz. Notem que o sucesso Brasília Amarela, né, dos Mamonas Assassinas, só foi lançado em 1995. Será que é uma fórmula de sucesso? Um veículo automotor na cor amarela? Mais um tema engraçadinho? Então vamos ouvir, em homenagem ao Regis Clay, Silvânia, um pedacinho do El Tractor Amarillo. Onde é que o Regis Clay foi buscar essa, hein? Trator Amarelo. Sensacional. Bom, e o nome do quadro a seguir foi criado pelo nosso ouvinte Regis Clay. É o Na Telinha? Na Telinha. Bom, o Marcelo Branchini
mandou um e-mail dizendo assim: queria que vocês descobrissem um filme que assisti um dia há tempos, de madrugada, eu estava meio acordado, meio dormindo, era uma ficção, se passava entre 1960 e 1965, onde os nazistas haviam ganhado a guerra, tinham ganhado a guerra, a Segunda Guerra, né? E a história se desenrola quando a juventude, uns 15 ou 20 anos depois, começa a perceber, a descobrir as atrocidades. Não me lembro o nome, estava sonolento, procurei tudo na internet e nunca descobri. Vocês poderiam me ajudar? Marcelo Branchini, o filme é A Nação do Medo. Em inglês é Fatherland, de 1994, com direção do Christopher Minel. No elenco, Rutger Hauer, que fez A Morte Pede Carona, você deve se lembrar dele, e a Miranda Richardson, que faleceu não faz muito tempo. Na história, a Alemanha venceu a Segunda Guerra Mundial após repelir o ataque dos aliados no dia D. A ação se passa numa Alemanha fictícia dos anos 60, que, estando em guerra com a União Soviética, precisa se aliar aos Estados Unidos e deve receber o presidente americano para selar um pacto. Um oficial da SS, vivido por Rutger Hauer, começa a achar suspeito alguns suicídios e acidentes, e com uma repórter americana interpretada pela Miranda Richardson, ele começa a investigar as mortes que escondem uma verdade tão grave que pode comprometer esse pacto. O filme foi baseado em um romance escrito por Robert Harris e foi lançado no Brasil pela editora Record com o nome Pátria Amada, de 1962. Baseado neste livro da editora Record, Pátria Amada, de 1962. O diretor, Mike Nichols, adquiriu os direitos da adaptação do livro Fatherland por $1 milhão, na intenção de transformá-lo em um filme para o cinema. Mas nenhum estúdio se dispôs a produzir a adaptação, e ela acabou sendo feita como telefilme e bancada pela HBO. Os prédios construídos na Berlim pós-Segunda Guerra Mundial foram baseados em planos verídicos de Albert Speer, que era o arquiteto predileto de Adolf Hitler. Feito então para a TV americana, foi também lançado em DVD. Você vai achar muita coisa no YouTube e nós vamos ouvir agora um trechinho da abertura de A Nação do Medo. It has been 20 years since the Second World War ended with the failure of the Allied invasion of Normandy. A triumphant Hitler declared victory over Europe and the British Empire. The United States withdrew from the conflict, listening to those like Charles Lindbergh, who had argued against a war with Germany. In the East, only the Russians fought on in a bitter guerrilla war. American efforts turned to retribution for Pearl Harbor. Tá aí, Marcelo. Então você pode procurar no YouTube, você vai achar bastante coisa, e também Nação do Medo foi lançado em DVD. E nós continuamos procurando o filme para o ouvinte Cleide, que já até mandou um e-mail hoje aqui pro programa, um filme com a Mia Farrow, que é pobre, volta rica à sua cidade natal e quer vingar-se. A Cleide me escreveu dizendo que parece que tem uma luz. Ela vai conferir um filme que ela acha que é o que ela está procurando. De qualquer maneira, nós continuamos procurando também, e eu queria agradecer 2 ouvintes que tentaram nos ajudar. O ouvinte Wagner Campos, que adora cinema, e a ouvinte Lenita Verdiane Giorgio, que também sempre tenta me ajudar nestas missões, né? O Wagner e a Lenita acreditavam que o filme que a Cleide estava procurando era A Visita da Velha Senhora, The Visit, com a Ingrid Bergman, não com a Mia Farrow. É um filme mais antigo, de 64, mas a Cleide já falou, eu entrei em contato com ela, que ela já assistiu A Visita da Velha Senhora, que é realmente muito bom, mas não é esse, embora seja essa a história. Nós vamos ver aí quando que vai terminar a nossa procura. Então, obrigada, Wagner, obrigada, Lenita, e não desistiremos, viu, Cleide? E agora é hora de matar aquela dúvida que estava martelando a sua cabeça. Pergunta do ouvinte. Já que estamos falando de cinema, o ouvinte Salders Rodrigues, de Uberlândia, pergunta qual foi o primeiro filme gravado no cinema e qual sua história. Quem responde é a professora Esther Hamburger, antropóloga, crítica TV e professora do Departamento de Cinema, Rádio e TV da USP. La sortie de la usine Lumière à Lyon, quer dizer, Empregados Deixando a Fábrica Lumière, é um dos primeiros filmes da história do cinema. É por vezes considerado como o primeiro filme a ser projetado em público. O filme, uma cena de 45 segundos, imagina, bem curtinho, foi produzido e distribuído em 1895 pelos irmãos Lumière. E é o que é considerado, quer dizer, em 1995 nós comemoramos os 100 anos de cinema a partir daí.
E vamos seguindo, né? Marcelo, tem algum recado? Silvânia, Oi. olha aqui. Vamos comunicar que neste final de semana acontece um encontro de colecionadores de carrinhos em miniatura. Quem tá dando a dica aqui é o ouvinte Rafael Medeiros. Vai ser na rua Voluntários da Pátria 547, do lado do metrô Tietê. Hoje, das 9 às 18 horas e amanhã, das 9 às 17 horas. São 50 expositores que vão mostrar suas coleções, trocar, vender, 11 estandes, então uma feira enorme, e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, só não vale açúcar e sal. Então, encontro de colecionadores de carrinhos em miniatura, Voluntários da Pátria 547, na Zona Norte de São Paulo. E tem um site, www.colecon.com.br. E eu volto assim de vez em quando aqui para dar outras dicas, tá bom? Tá joia, Marcelo. Você é curioso? Vai para mais um intervalo. Volta já com a nossa reportagem especial. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Você é curioso, está de volta. Vamos entrar no mundo digital. César Monteiro, consultor de tecnologia da Rádio Bandeirantes, conta agora uma descoberta da internet para você. Com tanta gente postando música até que demorou. O YouTube iniciou nesta semana um serviço de ranking musical, uma espécie de Billboard, chamada de YouTube 100. A parada, que vai ser atualizada semanalmente, organiza em uma lista os vídeos musicais mais populares da plataforma. Entre o material destacado pelo YouTube tem de tudo, de clipes profissionais a vídeos produzidos por usuários, incluindo também as propagandas disfarçadas, os virais. A formulação da lista não está restrita aos vídeos de artistas famosos. Se fizerem sucesso, os anônimos também entram na seleção. Isso explica a razão pela qual Rebecca Black, aquela moça chatinha, com uma música mais chata ainda, aparece ao lado de estrelas da música no top 100 da plataforma. O top 10 dessa semana é liderada pelo clipe On the Floor, da cantora Jennifer Lopez, Judas, de Lady Gaga e E.T. de Katy Perry. Se preferir, o internauta poderá ouvir e ver as 20 primeiras músicas em sequência. E a partir da semana que vem, o YouTube passa a publicar com gráficos semanais atualizados de acordo com a preferência dos internautas, que ainda ficarão armazenados para consultas. Acessar o YouTube 100, o site curioso de hoje, é fácil. youtube.com/music. A lista aparece fácil no lado direito do vídeo. E este ano estamos comemorando 100 anos do descobrimento de um dos maiores patrimônios da humanidade. Machu Picchu foi descoberto pelo arqueólogo e professor de história Hiram Bingham. Foi durante uma expedição pelo Vale do Rio Urubamba em 1911 e depois de vários dias de caminhada que o explorador chegou à cidade no dia 24 de julho. Confira a reportagem de Lídia Félix. Quem já foi a Machu Picchu, no Peru, sabe como é difícil de acreditar que aquela cidade de pedras enormes tenha sido erguida por humanos há mais de 500 anos. Os crentes atribuem o feito a Deus. Outros imaginam que somente os extraterrestres poderiam estar por trás de tanta perfeição. O local, também conhecido como Cidade Perdida dos Incas, foi redescoberto há 100 anos pelo antropólogo americano Ryan Bingham. Ele chegou até lá com a ajuda de pastores que viviam nas imediações durante uma expedição pelo Vale do Rio Urubamba, em 24 de julho de 1911. Ryan foi patrocinado pela Universidade de Yale e pela National Geographic, que publicou uma edição especial da revista com a missão. No alto de Machu Picchu, que significa velha montanha na língua original do país, a mais de 2.400 metros de altitude, as formas observadas indicam os templos, as casas, os cemitérios e um evoluído esquema de agricultura elaborados pelos povos incas. O jornalista e historiador José de Almeida Castro conta que uma das coisas que mais impressiona é a hidráulica montada para o escoamento da água das chuvas, que são frequentes na região. Lá era assim, ele tinha o que eles chamavam zona agrícola. Eram grandes escadarias que facilitavam a drenagem. A preocupação deles é que nunca a água pudesse se empoçar, porque se empoçasse, destruía
toda a estrutura, né? Acima disso havia uma zona urbana. Essa zona urbana tem um muro enorme e junto desse muro corre um fosso. Esse fosso que corre desde a porta de Machu Picchu tem um mecanismo interno que fecha uma espécie de, vamos dizer, desses piscinões aqui, né? E aí eles protegem com a drenagem nesta área urbana os conjuntos históricos, por exemplo, o Templo do Sol, a Residência Real. Cerca de 30% da cidade é original, o restante foi construído. José de Almeida Castro, que já esteve 6 vezes em Machu Picchu, confirma que as construções dizem muito sobre o povo inca. Você pode ver, fotografar, tocar, por exemplo, o único lugar curvo, por exemplo, um muro feito de pedra, curvo, com uma curva, que é o Templo do Sol. Você vê lá a residência que se chama Residência Real, que diziam que era onde morava o rei. Tem uma grande escadaria do lado do Templo do Sol. Você vê claramente um quarto perfeito, como ele foi feito, e tem até um terraço. Os turistas garantem que o cansaço, o frio e a pressão atmosférica que provoca a falta de ar durante todo o trajeto são compensados pela beleza do lugar. O alpinista Silvio Martins fez a trilha Inca pela primeira vez há 30 anos e lembra que o lugar não tinha a estrutura turística que hoje tem. Hoje em dia é a trilha Inca, calçada, com escadas, com vários degraus. Quando eu fiz não tinha esse acesso. Nós descemos por baixo das torres de transmissão de energia elétrica. Um horror, a gente com medo de dar uma enxurrada súbita, a gente não ia ter a mínima chance. E a descida muito íngreme foi acabando com a gente, entendeu? As pernas, frio, chuva. A cidade de Machu Picchu é patrimônio mundial declarado pela Unesco e está entre as 7 maravilhas do mundo desde 2007. Por causa do grande número de turistas, apenas 500 pessoas podem entrar na trilha por dia. Silvio Martins explica o trajeto. Não dá para chegar de carro, não dá para fazer em algumas horas. São 4 dias e 3 noites em acampamento selvagem, vaquinhas para 2 pessoas. Para você fazer essa viagem existem 2 maneiras: de avião de São Paulo para Lima, e a capital do Peru, e de Lima para Cusco de avião, leva 1 hora. E é de lá que vai partir a trilha Inca. A outra possibilidade é fazer São Paulo, La Paz de avião, La Paz de por terra, margeando o Lago Titicaca, ou fazer de avião até Cusco. A trilha Inca, ela sai num micro-ônibus de Cusco em direção ao quilômetro 82 da ferrovia que leva os turistas, vamos dizer, normais para Machu Picchu. Então, aí no quilômetro 82, essa turma desembarca do carro, atravessa o rio e começa a trilha Inca. Enquanto inspecionava as ruínas, Bingham anotou em seu diário: será que alguém vai acreditar no que encontrei? Hoje, milhões de pessoas não só acreditam, como agradecem o americano pela redescoberta de Machu Picchu. Olha, e a respeito de Machu Picchu, a Lia Sandra Salles de Freitas Alves, de Santo André, mandou um e-mail dizendo que fez uma viagem para lá, ela, o marido, um casal e uma amiga, em 1997, justamente quando estava ocorrendo o sequestro na Embaixada Americana no Peru. O exército estava por todos os lados. Ela conta aqui algumas curiosidades, nós vamos selecionar aqui algumas. No caminho, ela conta que eles dormiam num lugar... que o exército, porque o exército não deixava que se passasse por lá depois das 10 da noite. Engraçado foi que meu marido e o motorista boliviano dormimos no mesmo quarto. Os outros 3 em outro quarto. Só que tentaram entrar no quarto deles, a minha amiga encostou a cama na porta e dormiu com uma faca de caça na mão a noite toda. Na verdade, não dormiu, é claro, diz a Lia. Quando pegamos o voo entre Cusco e Puno, por causa da chuva, esta mesma amiga entrou no avião com essa faca na cintura e ninguém se deu conta. Foi a melhor aventura que vivemos. Beijos a toda a equipe do programa. Um beijo pra você também, viu, Lia Sandra Salles de Freitas Alves. Verdadeiro ou farsa? E é hora de saber se aquela história de internet é verdadeira ou farsa. Gilmar Lopes desvenda mais um mistério. Será possível estourar pipoca na boca?
Imagine a cena, um maluco com uma tocha acesa numa mão e um pacote cheio de milho de pipoca na outra. Ele enche de caroços na boca e ao cuspi-los na direção do fogo, as pipocas estouram e forram o chão da sala. Depois, como se isso não fosse o bastante, o cara enche de novo a boca com milho de pipoca e ao engolir o fogo, sua boca começa a se encher até que ele exibe a pipoca estourada dentro da sua boca. Pois é, esse é o vídeo que circula há um tempinho na internet. E eu queria que você tentasse descobrir, será que ele é verdadeiro ou farsa? É farsa. Apesar de parecer bem real, o filme é falso. O milho de pipoca vira pipoca por causa da água do seu interior, que ao atingir certa temperatura vira vapor, e com a pressão acaba estourando e pipocando na panela. A velocidade com que o milho passa pelo fogo não é suficiente para esquentar a ponto do milho estourar. Quando o doido coloca a chama na boca, na verdade está apenas colocando a tocha apagada, e isso também não esquenta o milho tanto assim. O vídeo é, na verdade, um comercial para divulgar um provedor de internet da Argentina. A agência Santo, responsável pela campanha, soltou o primeiro filme com o engolidor de fogo há um tempinho atrás e depois lançou o comercial completo. Ah, para quem ficou tentado em repetir o feito do rapaz, fica uma dica: não tentem fazer isso em casa, hein? Quer saber se o que está rolando na web é verdadeiro ou farsa? Então entre no www.e-farsas.com. Um abraço para o Otacílio Leite, ele que é diretor de jornalismo da Rádio Liberdade 930 AM, afiliada da Bandeirantes lá em Aracaju, dizendo que em Sergipe a audiência da Bandeirantes e do Você é Curioso é fantástica. Obrigada, viu, Otacílio? Um abração para você. O Você é Curioso faz mais um intervalo, não saia daí. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Você é Curioso está de volta, participe do nosso teste do dia. Dia de luz, festa de sol. Qual o nome desta música cantada por Elis Regina? Marcelo Duarte, você tem mais uma dica pro teste de hoje? Mais dica? Ah, não, Silvânia, agora já passou das 11 horas, agora é cada um por si, agora todo mundo tem que adivinhar. Já dei 2 dicas sensacionais. Agora, a regra é regra, sem dicas. Então tá certo, se você sabe, eu quero arriscar no palpite pelo fax 31 31 3637, o e-mail rbnoar@band.com.br. No final do programa nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do livro Guia dos Curiosos do Brasil, do Marcelo Duarte. Antes de continuar, quero corrigir aqui uma informação e o Paulo Marques atento percebeu. Eu falei do filme A Nação do Medo com a Miranda Richardson, não a Natasha Richardson. Natasha Richardson era a esposa do Lianisson, que faleceu depois de uma queda, né, que ela sofreu quando estava esquiando na neve. A Miranda Richardson está viva e bem viva. Ela é a Rita Skeeter do Harry Potter, né, da série para o cinema Harry Potter. Agora nós vamos perguntar para quem entende mesmo do assunto. Os especialistas. Todos os meses escolhemos um tema especialista que responde a perguntas enviadas pelos ouvintes. O tema de maio é Campeonato Brasileiro de Futebol e o especialista do mês é o jornalista Sérgio Patrick. O ouvinte Adriano Forek enviou a seguinte pergunta: há uma grande polêmica na imprensa a respeito dos títulos de Palmeiras, Santos, Fluminense e Cruzeiro, que a CBF homologou recentemente. Não sei se vocês já fizeram um editorial sobre o assunto. Gostaria de saber se a Rádio Bandeirantes aceita esta decisão da CBF e se vai falar desses títulos toda vez que for falar quantas vezes o time foi campeão. Sérgio Patrick responde. Oi, Silvânia. Oi, Marcelo. Interessante a pergunta do Adriano, né? Já fui questionado algumas vezes a respeito disso. O que a gente tem procurado fazer é o seguinte: oficialmente, a gente sempre respeita o que definiu a CBF, né? Os 8 títulos para o Santos, os 8 para o Palmeiras, mas não há nenhuma imposição para a equipe, não. Até para estimular o debate. A gente procura usar as diferentes ideias da nossa equipe para mostrar que realmente é um tema polêmico, cada um defende com os seus argumentos as suas ideias. O que eu considero mais importante nessa história toda, Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, né, o Robertão, Campeonato Brasileiro, tem Copa João Avelange, Copa União no meio, é explicar para o torcedor o que aconteceu, né? Dar o contexto, contar a história e mostrar que todos esses torneios têm relevância, né? Imagino que para o Santista, para o Palmeirense, para aqueles que viveram esses torneios, para os torcedores do Bahia, do Cruzeiro, do Botafogo, do Fluminense, times que também tiveram essas conquistas dos anos 50 e 60,
Não importa o nome, né? Importa o que elas representaram naquele momento. Mas a discussão fica aberta, inclusive na nossa equipe esportiva, né? Não há uma imposição, não. Só que quando for feita a referência para os dados oficiais, ela tem que ser feita com o número que a CBF respeita. Quando a referência não for feita, tem que haver a explicação para o torcedor entender. Tá certo? Tá certo, Patrick, obrigada. E o tema que escolhemos para junho foi super-heróis. Você pode continuar mandando suas perguntas sobre o Campeonato Brasileiro ou já para o tema de junho, super-heróis, para o e-mail soukurioso@band.com.br. soukurioso@band.com.br. Uma visita ao lado curioso das delegacias. Os boletins de ocorrência mais inusitados são mostrados aqui pelo repórter Cláudio Junqueira. Final de tarde de um dia tranquilo na delegacia do Parque Bristol, na zona sul de São Paulo. O distrito fica numa região privilegiada da cidade, com muito verde, ar puro e diversos animais. Os policiais tinham como vizinhos o zoológico e o Simba Safari, que na ocasião ainda tinha bichos soltos pelo bosque. Em um dia comum na rotina, eis que chega uma ocorrência aparentemente corriqueira para ser registrada, explica o delegado José Eduardo Ferreira Iello. Uma senhora vem para o plantão noticiando que haviam lhe arrancado do pescoço um cordão de ouro e que ela tentou perseguir o ladrão e esse ladrão pulou o muro. Enquanto o escrivão tentava acalmar a corajosa senhora que enfrentou o ladrão, investigadores foram até o local do roubo, que ficava perto dali, para tentar encontrar alguma pista. Quando chegaram, levaram um susto. Se o tal ladrão de correntinha realmente tivesse pulado o muro naquele ponto, o bicho ia pegar pro lado dele. Subimos e nos postamos atrás do muro, aguardando, obviamente, a vinda desse meliante. O Simba Safari mantinha leões soltos. E bem na direção, mais ou menos, ali da delegacia, era exatamente o pátio onde ficavam os leões. Não deu outra. O criminoso ficou cara a cara com o rei da selva, que logo tratou de deixar bem claro que não gostava de ter seu espaço invadido, principalmente por ladrões desalmados que atacavam senhoras indefesas. O bandido não pensou duas vezes e, do jeito que entrou, saiu. O ladrão, alguns minutos depois, ao primeiro rugido do leão, que a gente até ouviu, ele pulou o muro de volta e caiu nos braços da polícia. Parecia comédia pastelão, só faltou ele pedir para ser preso. E depois, comentando, ele não imaginava, não morava ali na região, não conhecia, não sabia sequer da existência do Simba Safari naquela época com animais soltos. O assaltante, feliz por estar seguro nas mãos da polícia, levou um bom tempo para se recuperar do grande susto. Com o rapaz preso, o cordão de ouro recuperado e o senhor leão mais calmo, era hora de finalizar a ocorrência. Enquanto isso, no distrito, a vítima permaneceu na delegacia sem saber o que estava acontecendo. Só depois explicamos para ela que ele havia pulado no fosso dos leões. A vítima, quando soube o que havia acontecido, ela quase que ficou com nó do bandido. Ela falou, então ele correu o risco de ser morto? Eu falei, correu o risco de ser morto, mas não pela polícia, pelo leão. Segundo o delegado José Eduardo Ferreira Iello, que hoje comanda a 2ª Delegacia de Proteção ao Idoso de São Paulo, só atrás das grades e são e salvo, o ladrão se tranquilizou. Isso foi retratado em tantos filmes, tantas comédias, né? Alguém efetivamente deve ter se sentido aliviado. Não, ótimo, graças a Deus, eu estou preso. Dependemos do rei das selvas até mesmo para a gente colocar bandido na cadeia. Toda colaboração é sempre bem-vinda. Após o esclarecimento do caso, o leão foi condecorado por extrema bravura, só que ainda não tiveram coragem de colocar nele a medalha de honra ao mérito. Um leão está solto nas ruas, foi descuido do seu domador. Sei que ele está faminto, não come desde Aí o Cláudio Junqueira trazendo mais uma história interessante. Vamos a mais e-mails? Rodrigo Nogueira, de Goiânia, participando do teste do dia e nos contando aqui que quem acompanha Elis Regina nessa gravação é o Zimbo Trio. Obrigada, viu, Rodrigo? Sem dúvida, o Zimbo Trio é sensacional.
O Leno Thomas é da Praia Grande também, participando do dia. Tem um bom dia, vai dar Timão 2-1. No sofrimento, é claro, como sempre. Manda um abraço para minha mãe Araci. Então, um abraço para Araci e para dona Araci e para o Leno Thomas, acompanhando da Praia Grande. Ele se referindo aí à final amanhã, Santos e Corinthians. João Pedro Santos é de Santo André. Como gosto de curiosidades, quero ganhar o livro. Minha avó me ajudou. Ele tem 7 anos, é estudante. Obrigada, João. Você está concorrendo também. Você acertou também, viu? Tá aqui na lista concorrer a 1075 endereços curiosos de São Paulo, do Marcelo Duarte. A Elizabeth Aparecida Faco de Souza é de São Paulo, dona de casa, mãe e estudante. Adora o programa e o Marcelo, mesmo ausente, com suas dicas indecentes, conta a Elizabeth. Não, ele foi bonzinho, Elizabeth. As dicas hoje estavam muito fáceis. A música também, né? A Ana Elisa Oliveira Detone, ela ganhou o livro na semana passada, também está participando. Já recebeu o livro, adorou. Manda um e-mail dizendo que acompanha o programa há 3 anos e participa do teste. Sentia que estava falando com uma amiga bem próxima quando eu liguei para ela. Obrigada, Ana. Parabéns pelo programa, abraço ao Marcelo, é você, todo o pessoal da Band. E ela participa do teste e fala, quem sabe ganho de novo. Sorte é sorte, né, Ana? Vamos torcer para você também. O Renato Barbato é de Arthur Alvim. Ele ouve o programa há quase 8 anos. Ele conta que nunca tinha escrito antes. Porque dificilmente está em casa para escrever, e o outro motivo é porque até o mês passado a internet dele era discada. E agora ele está participando do teste também. Vamos ver aqui. Isso, participando do teste também. Obrigada, viu, Renato? Seja bem-vindo à internet aqui. O Nelson Belenzani Filho, do Bosque da Saúde, mandando uma sugestão para o lado A, lado B, que eu já encaminhei ao Marcelo Duarte. Vamos ver se ele aproveita um dos próximos programas. E também o João Batista Dia dos Santos, de São Bernardo do Campo, acompanhando e participando do teste do dia. Daqui a pouquinho eu leio mais e-mails. Você é curioso, vai a mais um intervalo. Continue participando, voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Somos sonhos, somos luta, fomos mão de obra barata. Somos arte, somos culto, somos ouro, somos prata. Somos índios, somos negros, somos brancos, somos afrodescendentes. Somos raça, somos povos, somos tribos, somos... Estamos de volta com o Você é Curioso. E vale a pena sempre lembrar, né, de 13 de maio, data comemorada ontem, né, dia da abolição da escravatura, data pra gente refletir, né, sobre a questão do preconceito. E para falar sobre isso, nós convidamos hoje o rapper Slim, que está lançando o livro Navio Negreiro, uma releitura para os dias de hoje do poema de Castro Alves. Bom dia, Slim! Bom dia! Slim, o dia 13 de maio pro rapper tem algum significado especial? Assim, o gênero musical trata desses temas ainda? Sim. O rap ainda continua, né? Sempre reverenciando e mantendo a luta, principalmente pelo preconceito, pela luta racial, e ainda é muito forte. O 13 de maio é uma data que continua muito importante para todas as pessoas que praticam, né, a cultura hip hop em geral, o DJ, o MC, o b-boy, o grafiteiro. Então é uma data que é muito importante e onde marca os grandes eventos também. Tem gente que acha assim, mas é bobagem, já se passou tanto tempo, é bobagem ficar lembrando ainda de 13 de maio, da abolição da escravatura, mas você disse que o preconceito é muito forte ainda. Sim, eu acho que o preconceito ele continua ainda, né? De outras formas também, mas o preconceito ele continua. Acho que é algo que tá tão... dentro, assim, que às vezes as pessoas não conseguem perceber, né? Mas ainda acontece muito. Ainda tem muito navio negreiro aí pelas estradas. Então vamos falar desse projeto do Navio Negreiro. Era um livro que você conhecia, gostava? Como era a tua relação com a poesia do Castro Alves? Eu já conhecia algumas coisas, já tinha pesquisado algumas coisas dele, e eu sempre tive uma relação muito boa, muito inspiradora, né? Sempre gostei muito. Era algumas das coisas que eu li, assim, para entender um pouco também o que acontecia da época, além dos livros. E acho que é um poema bonito, apesar da história ser uma história muito triste. É um poema muito bonito, muito bem feito, que retrata muito bem, de uma forma poética mesmo, assim,
uma situação muito triste. E eu sempre tive uma relação muito de carinho e admiração, né, pelo Castro Alves. E a tua ideia foi trazer aquele poema, né, todo esse sentimento para a realidade da periferia hoje? Eu trouxe ele meio que para os dias de hoje. Quando eu recebi o convite da editora para fazer essa versão do poema, nessa releitura, eu atualizei ele, né? Como hoje você não tem mais o transporte tão fixo nos barcos e etc. Eu usei a cidade como sendo o mar, né? Os pequenos navios negreiros, os ônibus são os pequenos navios negreiros que acabam levando os trabalhadores. Hoje ainda tem muita gente que trabalha em condições de escravatura ainda, né? Que não tem os direitos ainda, não falta muita coisa. E os quilombos como as periferias, que ainda continuam meio longe, né, de tudo. Então acho que foi uma atualização mesmo. E o fato ainda de ter uma repressão policial, de ainda existir aquele perfil do marginal padrão, né, e etc. Que às vezes a polícia para o cara o dia inteiro, mas um táxi não para. Ainda existe muita coisa desse tipo. É algo que ainda está nas pessoas, né? E às vezes você tem que cutucar a ferida ali para que as pessoas lembrem que isso ainda está presente. E aí você teve que, aí sim, ler inúmeras vezes o poema de novo? Demorou muito para fazer essa sua versão? Sim, não, na verdade eu conheci o poema e eu acho que o mais difícil foi, primeiro, era um desafio muito grande fazer algo sobre uma coisa que você já admira muito e sempre foi muito linda. E acho que o mais difícil foi achar um início, né, um ponto de partida. Depois que eu consegui o ponto de partida, de ter uma ideia de como seguiria e como o meu poema de certa forma linkaria com o poema dele também, aí foi mais fácil, mas foi um projeto que demorou, acho que sei lá, acho que um mês para escrever o poema mesmo. E a gente vê, né, que tem um formato também que pode ser usado em escola, né? Hoje as escolas trabalham com rap, com a garotada, é compreendido também como um jeito de agregar, né, de trazer a criança, o jovem mais para perto da escola. Você sente isso, Slim? Ou você está querendo aí também criar uma linguagem nova, trazer o rap para dentro da sala de aula? Eu acho que é uma forma de retomar a poesia na própria aula, né? Às vezes as pessoas acham também que a poesia, principalmente o jovem, que a poesia é um negócio muito careta, só fala de amor, ou que só fala de outras coisas, e o rap é uma música muito atual. A ideia do livro de ter os grafites também, que é algo que conversa muito bem com os jovens. A cultura hip hop é algo que está muito presente hoje na vida da juventude. Então é uma forma de você fazer algo agradável, de um tema que às vezes é até meio difícil de falar. Mas ele, com a música, com o livro, esse formato que a gente acabou fazendo, é algo que atrai, né, o jovem. Da curiosidade de ele ver, de ele entender as figuras ali do grafite, de ele ouvir a rima em forma de rap ali. E acabar também, tipo, através do meu poema, através da minha música, da música do Slim Imografia, ele conseguir entender um pouco quem foi Castro Alves, conseguir entender um pouco o que aconteceu naquela época e como que é o preconceito hoje, como é que isso acontece. Então acho que é uma forma muito sutil e prazerosa de conseguir conquistar, né, essa juventude hoje, porque ela é muito ligada no visual de tudo, né, na atualidade. Então acho que é uma música atual. O livro é ilustrado de uma forma também atual, né, uma forma jovem. Então acho que isso aproxima bastante. Fala um pouquinho desses grafites, então, que ilustram o livro. Os grafites foram feitos pelo Grupo OPNI da Zona Leste. Eles, depois que eles receberam o poema, e eles pintaram nas ruas da cidade desenhos próximos, né, de trechos da poesia que eles acharam muito importante. Então acho que é algo muito legal, porque esses grafites estão presentes na cidade. Então acho que as pessoas estão
elas esbarram, né, com essa arte, às vezes deve compreender de uma outra forma, né, e ter uma relação com esse poema, né, que é um poema também. O grafite acabou se tornando parte desse poema na própria rua. Então acho que foi algo muito legal deles, a ideia de não ilustrar isso no computador ou desenhar e levar isso para as próprias ruas, para as periferias, para as avenidas grandes lá da Zona Leste, dos lugares de São Paulo que eles pintaram. E Slim, além de ter escrito o poema, você gravou o rap, né, que está disponível na internet, no YouTube. Fala um pouquinho da gravação, porque tem surpresa até no meio da gravação, né? Sim, depois que terminou o poema, eu sugeri pra gente fazer uma música, né, para poder divulgar isso também hoje na tecnologia e tudo, para as pessoas poderem ter um acesso diferente ao conteúdo do livro. A música foi produzida, eu produzi junto com o Felipe Nel, que é quem canta o refrão também, que é um cantor de soul music, do Neo Soul, né, do Novo Soul. E também tem a participação da Dona Edith, que é uma poetisa da Cooperifa, uma senhora de 70 anos, que começou a recitar poemas depois que ela, por problemas de diabetes, ela perdeu a visão. Então ela começou a criar um contato, né, e se comunicar com as pessoas através do poema, da poesia. E quando na música eu usei o pedaço do Castro Alves, já me veio à cabeça ela, assim, sempre que eu ouvia ela recitando lá na Cooperifa, todo o sentimento que ela coloca da voz dela, traz tudo isso assim do passado pro presente. Então foi algo muito bonito. Eu acho que a parte dela é uma das partes que emociona bastante na música mesmo, e fazer essa ligação mesmo, tipo, de gerações, né? Ela com 70, o Felipe que tem 20, eu que tenho 30, e a gente trabalhar num projeto, no mesmo projeto, acho que foi algo muito bonito também. Acho que é o que a música trouxe essa diferença também, além do livro. E como o trabalho pouco é bobagem, né, Slim? Você tá com um trabalho novo também de CD, é isso? Sim, eu tenho um projeto, meu projeto mais recente de música é Slimografia e Thiago Beats. É um disco que acabou de sair, o disco se chama Mais Que Existir. É um álbum de rap que trabalha bastante musicalidade, que não aborda simplesmente o tema do preconceito, mas várias outras coisas também. É um trabalho independente que acabamos de lançar e está disponível no nosso site também, www.srtb3.com. Quem quiser conhecer, é só acessar o site, tem um disco para download lá também. Então, Slim, vamos repetir o site, qual que é? É www.srtb3.com. Então é S de sapo, R de raposa, T de tatu e P de porco.com? Não, é S de Slim, R de rimografia, T de Thiago, P de Beats, número 3.com. Tá ótimo, tá dado o recado aqui. Então o livro é Navio Negreiro, do Slim, e você ouve mais um trechinho da música que pode ser encontrado no YouTube. Se você jogar lá Navio Negreiro, rapper Slim, você vai encontrar. Muito obrigado pela entrevista, Slim, e parabéns pelo trabalho. Tá bom, abraço. Um abraço, bom final de semana. Também. Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço, onde pessoas... Você é curioso, dá mais uma paradinha, voltamos já. Rio Negro de piche e asfalto, Cristo observa tudo calado, de braços abertos, lado alto, onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Você é curioso, está de volta, ainda dá tempo de participar do nosso teste do dia. Acho que ela é daqui de São Paulo, mas está no Guarujá, será que é isso? Não, é do Guarujá mesmo. Então, Estela, beijão pra você, obrigada pela audiência. A Clarissa Ruth Lianda é de São Paulo. Me Sorriso 2011, a Clarissa, tradutora e intérprete aposentada, participando do teste, e aproveita para pedir um alô para a filha Verônica, que fez aniversário ontem, sexta-feira, dia 13. Parabéns, Verônica. Muitos anos de vida para você, muita sorte, viu? Um beijão também a Clarissa Ruth acompanhando o programa.
A diva Ramona é de Santos, sou filha de paraguaios e dancei essa música em Assunção, em todas as baladas. Ela tá falando da música do Trator Amarelo, né? E diz que dançou em baladas, churrascadas, ela tem a fita cassete com a música. Ela pega, né? Ela tem um ritmo gostoso, né? Beijos a todos os paraguaios pelo bicentenário da independência. Obrigada, Diva. Um beijão pra você também. Bom, agora é hora do inacreditável, do inesperado, do imponderável, do inusitado. Acredite se quiser. Uma feira em Sacramento, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, promoveu na quarta-feira passada o tradicional campeonato de saltos de sapo. Um anfíbio chamado unicórnio ganhou a 37ª edição da competição ao atingir 3,17 metros em 3 saltos. Durante a competição, os donos podem incentivar seus sapos a saltar. E aí, sapo? O biólogo Guilherme Domenichelli, autor do livro Girafa Tem Torcicolo, conta uma curiosidade animal. E aí, deu zebra? Existe uma espécie de aranha chamada viúva negra. Por que ela recebe esse nome? Realmente existe uma aranha com esse nome, que mais parece um filme de terror. Mas o seu comportamento faz jus ao nome que ela é chamada, viúva negra. Primeiro porque ela tem a cor negra em todo o corpo, com exceção no abdômen, onde existe uma pequena mancha vermelha. Embora pequena, medindo um pouco mais de 1 centímetro, seu veneno é bastante potente. A pessoa picada pode sentir dores musculares, câimbras e distúrbios nervosos. No Brasil, ela corre perto das praias, mas não é a aranha mais venenosa do país. A aranha marrom e a aranha armadeira estão na frente da viúva negra. Mas o seu comportamento mais aterrorizante é a reprodução. Logo depois que termina o namoro das aranhas, o macho quebra seu órgão sexual dentro da fêmea. Isso é para garantir que os filhotes serão dele, impedindo que outro macho consiga se acasalar. Depois de acontecer tudo isso, ainda vem algo pior. Imagine só, hein? A fêmea simplesmente come o macho, por isso esse nome viúva. Ela já acasalou e ele não serve para mais nada, a não ser como alimento, já que a fêmea vai precisar de muita energia para gerar os filhotes. E é por tudo isso que ela é chamada de viúva negra. Procurando uma música? Ele encontra pra você. Chegou a hora de Antônio Mir, autor do livro TV Trash. Atenção, senhores pais. Vem aí mais um campeão de audiência. Os Caçadores da Música Perdida. O ouvinte Cícero Pereira Filho de São Paulo pergunta se os Beatles gravaram discos em outros idiomas. Sim, Cícero, os Beatles gravaram oficialmente algumas músicas em outro idioma. As gravações aconteceram no Pathé Marconi Studio em Paris no ano de 1964, mas nada de cantar em francês, italiano ou espanhol como seria esperado. A Electrola Gesellschaft, braço da gravadora EMI na Europa, queria agradar um público bem específico, o público alemão. E foi assim que a música She Loves You virou e a música I Want to Hold Your Hand se transformou em Come Give Me Dinah Hand. As versões em alemão foram escritas por Camilo Felder. E quem acha que os Beatles gravaram essas músicas por livre e espontânea vontade, estão enganados. Eles foram praticamente obrigados e pressionados pela gravadora alemã.
Antônio Mier para Os Caçadores da Música Perdida. Olha, o programa está chegando ao fim e nós vamos a mais um intervalo bem rapidinho. Voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com você, curioso. Hora de saber mais sobre um assunto muito especial. 5 coisas curiosas que você precisa saber sobre... O diretor de cinema George Lucas está fazendo aniversário hoje. Ele nasceu em 14 de maio de 1944 e cresceu num rancho que produzia nozes. Agora mais 5 curiosidades de Lucas para você. Ainda jovem, George Lucas quis ser piloto de carro de corrida, mas sofreu um sério acidente automobilístico e passou meses numa cama de hospital e desistiu da ideia. George Lucas bebeu de várias fontes para criar o universo Star Wars. Entre elas, a abertura do seriado de Flash Gordon nos anos 30 e o cineasta Akira Kurosawa. O nome original do personagem Luke Skywalker era Luke Starkiller. Joseph Campbell, autor de O Poder do Mito, foi consultor de Lucas. A estrutura mítica do Jedi foi retirada da filosofia japonesa do século XII. A palavra Jedi é derivada de Jidai Geki, que quer dizer período de drama, como são conhecidas no Japão as histórias dos samurais. O equilíbrio entre os mundos espiritual e físico é uma chave do domínio da força, energia que permeia tudo. Ao falar que a força esteja com você, Ben Kenobi está falando do poder e da energia da vida. Ele criou a história de Indiana Jones, os Caçadores da Arca Perdida, durante uma viagem ao Havaí, feita com o diretor Steven Spielberg. E vale lembrar que o dia 25 de maio, data em que foi lançado o primeiro Star Wars, é considerado Dia do Orgulho Nerd. Vamos a mais e-mails. O Edson Becker Ribeiro, é de São Bernardo do Campo, e acompanhando o programa e aproveitando aqui a ideia do Naftelinha, ele faz uma pergunta sobre filmes do Abbott e Costello. Olha, Edson, a ideia não é localizar esses filmes, né? Eu já expliquei isso aqui várias vezes, porque às vezes a gente até descobre alguns sites que vendem esses DVDs, mas nós não temos como saber se esses sites são confiáveis. Então, nós preferimos não falar sobre esse assunto. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no seu e-mail, quem sabe eu consigo alguma coisa que seja confiável. A Cleide também acompanhando, ela que também tá... É ela que... É a do filme da Mia Farrow, né? Nós estamos na luta, né, Cleide? E ela fala da reportagem sobre Machu Picchu, ou Machu Picchu, né? E ela diz que despertou nela uma grande saudade. Ela fez essa viagem nos anos 80 e foi uma grande aventura. Também a Meire Galvano Barbosa de Barros, participando do teste, dizendo que hoje é o dia dela, viu? O outro ouvinte falando que espera ganhar, mas hoje é o dia dela. Vamos ver, daqui a pouquinho tem a resposta. O Daniel Maza Jardim também está participando. Ele aprendeu a ouvir rádio com a avó, a dona Célia, que ouve a Band desde a Copa de 58. O Daniel tem 14 anos. Ontem foi aniversário da avó, a dona Célia. Eu gostaria que vocês mandassem os parabéns a ela, seria um grande presente. Célia Maza. Então, um beijão para a vovó, dona Célia, para o Daniel também. Daniel, quanto ao seu outro pedido, infelizmente nós não podemos atendê-lo não, tá? Mas obrigada pela audiência. A anunciada Isabel Marques Lopes, professora e participando também. Ela diz que quando está em casa o rádio não sai da Band, começa com o Pulo do Gato, com o Zé Paulo, e ela até a hora que ela sai de casa, né? Ela é professora, tem horários variados, mas ela só escreveu para dizer o quanto a Bandeirantes é importante para ela e para se conseguir uma cidade melhor. Muito obrigada, viu? Um e-mail muito carinhoso da senhora. Obrigada mesmo pela audiência. Bom, agora você ouve a mesma música em duas versões diferentes. Lado A e lado B. O filme Fame, de Alan Parker, fez todo mundo dançar em 1980. Ganhou o Oscar de melhor trilha sonora e canção original. A versão original de Fame, com Irene Cara, é o nosso...
Ao som de Fame, vamos a mais e-mails. A Jaqueline Lopes de São Bernardo do Campo pede um beijo para mamãe, a dona Isilda. Foi ela quem disse a resposta da pergunta do dia. A Jaqueline também está participando. Um beijão para ela. O Miguel Mitsu também pede um beijo aqui do programa. Ele que é um garoto também, nosso ouvinte assíduo, participando do teste do dia. Sabia que há 215 anos foi feito o primeiro teste de vacina contra a varíola? Uma curiosidade da data de hoje, manda o Michel. O Paulo César de Marques, que é Jardim do Sol, em Campinas, mandando um novo e-mail e dizendo que somos acompanhados pelo Marquinhos, o Sérgio, o Guilherme e o Caparós, todos que trabalham no Departamento de Controle Analítico da Ródia de Paulínia. Obrigada a todos pelo carinho, viu? O Wellington Torres Santos é contador, participando do teste e dizendo: vocês acreditam que eu conheci esta música durante muitos anos apenas na voz do Nelson Gonçalves? A propósito, como ficaria esta canção em japonês? Será que não tem? Vamos procurar? Vou procurar, viu, Wellington? Tá aí uma missão para a próxima semana. O povo japonês gosta muito da música brasileira, em especial da bossa nova, né? Pode ser até que tenha essa gravação, vou procurar. Juan Antônio Mendes Cande Silva é estudante, gosto muito de super-heróis, tem uma coleção de bonecos, ele tem 11 anos, está criando um blog de super-heróis. Manda aqui o endereço, eu vou dar uma olhada, viu? E ele diz que está criando super-heróis para quando crescer levar para a empresa da Marvel. Poxa, que plano legal o seu, Juan. Boa sorte para você, eu espero que você consiga sucesso aí nessa sua empreitada. É legal o menino ter essa aspiração, né? O Paulo Sérgio da Rosa, de Bueno Brandão, Minas Gerais. Meu filho me apresentou o rap do Slim, achei sensacional, totalmente diferente do rap tradicional, que eu conhecia sempre como protestos irados, críticas sociais contundentes, mas sempre com muita raiva como pano de fundo. E nas letras do Slim, as críticas continuam, mas de uma forma mais digerível. Admira muito a capacidade desse cronista poético, esse rapper que é o Slim. O que mais aqui? Também do rap, a Ludmar Gomes Molina, que é poetisa e também tem criado alguns raps, e ela conta que amanhã estará na Feira Cultural do bairro da Pompeia, das 9 da manhã às 7 da noite, membros da Casa do Poeta de Praia Grande. Vamos então agora à resposta do teste do dia? Tucanos, lá em Peruíbe. Denise Corrochano, de volta, diz que estava sumido de mandar mensagem, mas continua ouvindo o programa. Obrigada. O Klinger Neto manda um pedido para o Naftelinha. Vou procurar, tá na minha listinha agora, viu, Klinger? E vamos ver, Mário Augusto Leite Filho. Também uma dúvida para o Naftelinha, também já está na listinha, obrigada. E vamos ver aqui, o que mais? Se chegou mais algum e-mail. O Paulo de São Vicente, Paulo... Passado o aniversário de nascimento de Eva Peron. E nós lembramos agora de Evita, com uma canção do filme estrelado por Madonna e Antônio Bandeiras. E vale lembrar, você que é curioso, que o musical Evita está em cartaz no Teatro Alfa, em São Paulo. Um espetáculo belíssimo, os cenários, os figurinos, os atores. Vale a pena conferir, a temporada vai até o dia 31 de julho, tá bom, Silvânia? Então semana que vem estarei aí de corpo presente com você para mais um Você é Curioso. Um abraço para todos! Ô, Marcelo, ficamos aguardando. Eu queria um último registro aqui de um e-mail que eu já estou para registrá-lo há algum tempo. Aproveitando esses instantes finais do programa, vamos fazê-lo agora. Agradecendo a dica do Teodoro Legrade Costa. Ele mandou um e-mail há alguns dias
falando se eu conheci o grupo vocal irlandês Celtic Woman. Se não conhece, recomendo, é fantástico. Eu fui procurar, Teodoro. Vamos ouvir aí um trechinho, Nelson, é a música número 39. Lindo mesmo, viu, Teodoro? O Celtic Woman é um grupo de música formado atualmente por 4 artistas irlandesas. E no repertório, além de canções tradicionais célticas, tem também músicas mais modernas, né? Como essa, Behind the Sea, e uma outra que eu separei só um trechinho, Scarborough Fair. Lindo, adorei, viu, Teodoro? Legrade Costa, Celtic Woman, esse grupo vocal irlandês. Bom, você é curioso? Teve a coordenação hoje da Laura Del Rovere, na locução o Dedé Gomes, montagens e sonorização do Amaury Rodelli e do Roger Palme, na mesa de som voltando, o Nelson Volter, seja bem-vindo, na central técnica o Everton Bacei, apresentação de Marcelo Duarte e Silvânia Alves. Voltamos, se Deus quiser, no próximo sábado. Tchau, gente, obrigada, fiquem com Deus, até mais. Aqui a gente termina, mas na semana que vem... Você é curioso? Tem mais.